né, lá para o século VI, século VII, eles zeraram o calendário. Eles zeraram o calendário do Ocidente, tá? No Ocidente, o calendário foi zerado. E o mundo passou a ser dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, é o marco zero. Ali começou uma nova história, ou seja, é o reino de Deus que chegou no mundo. Tá certo? Então, a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a partir de Cristo, zerou o calendário e começou ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, da era cristã, né? Ou depois de Cristo. Certo? Então, só para você entender, para a gente acompanhar o raciocínio aqui. Bom, então, no que nós chamamos de o século I, ou seja, os primeiros 100 anos da era cristã, foi marcado pela história dos apóstolos. Você que lê a Bíblia, você vai ver que foi ali que Jesus se apresentou ao mundo, ele formou sua igreja, seus discípulos, né? O Espírito Santo veio sobre a igreja, conforme diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Atos dos Apóstolos, que inclusive é escrito por Lucas, o evangelista, vai narrar a história da igreja, como a igreja começou, as primeiras conversões, enfim. Meus irmãos, é necessário entender que nesse período, pelo menos biblicamente falando, com os textos canonizados que nós temos, nós não temos assim nenhuma referência bíblica que nos dê autoridade ou autorização para batizar uma criança, tá? E nem se acredita que era uma prática comum no século I. Não se acredita nisso. É possível que nesse primeiro século só os adolescentes, de adolescentes a adultos, né, ou mais velhos, mais idosos, eram batizados e por imersão nas águas, tá? Ou seja, batizados mesmo com mergulho de corpo completo uma única vez nas águas, tá? Acredita-se assim, tá? Porém, nas escrituras também não tem uma fórmula. Diz que tem que se batizar, mas não fala como. Não fala se pode ser só por mergulho, apesar da palavra significar imersão. Não se sabe se no século I, na era cristã, apesar da palavra batismo estar na Bíblia, não sabemos se pode ser visto de outra maneira. Então, a Bíblia ela também não diz da idade, ela não fala sobre a idade. Por exemplo, existem alguns teólogos que acreditam que quando Paulo estava está no livro de Atos isso, ele estava com Silas na prisão, e quando veio um terremoto à meia-noite, eles louvavam a Deus, e veio um terremoto e destruiu o cárcere, e os presos iam fazer menção de fugir, e quando de longe Paulo viu o romano, o carcereiro, que ia se suicidar, né? Ele ia cometer suicídio, ia se lançar sobre a própria espada, dar cabo da própria vida, Paulo diz, não faça isso, homem. E ele tinha medo, porque era uma terrível punição para o carcereiro que, sob seu comando, perdesse os presos, né? Os presos fugissem. E ele seria, de alguma forma, penalizado. Ele e a casa dele. Ele e a casa dele. A casa dele seria muita gente ali presa. Enfim, poderia acontecer muitas coisas, tá? Tem várias discussões sobre isso. Você pode se aprofundar depois, tá? Sobre isso. Mas aí, quando ele vai se matar, Paulo fala, não faz isso, não faz isso. E ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Porque ele fala, eu vou cair na mão dos meus superiores, eu estou perdido, eu e minha família. Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo dá uma palavra de segurança, de fé, para o homem ter fé, e dá uma palavra para ele de convicção, de esperança, né? De que ele poderia ser salvo, ou seja, não no sentido espiritual, tá? Fique claro. Paulo ali não está falando de ser salvo no sentido de ir para o céu. Algumas pessoas muitas vezes pegaram esses versículos, né, e transformaram numa doutrina. Ora, crê no Senhor Jesus e você e seus filhos vão para o céu, né? Você e sua casa será salvo. Apesar de eu gostar muito disso, eu acreditar que Deus pode sim fazer uma obra na casa de uma pessoa, salvar sua família toda, porque acho que essa deve ser a fé e a esperança de todo cristão, certo? Amém, meus queridos? Deve ser, você não pode perder essa fé e buscar por isso. Você tem que fazer isso e crer que Deus é poderoso para converter sua casa toda, sua família, assim como Ele fez na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Amém, meus irmãos? Mas isso está nas mãos de Deus. Não é certeza também que todos vão passar, né, serão salvos, tá certo? Tem gente que infelizmente não se abre para o evangelho,
tem os mistérios de Deus em tudo também, mas tem pessoas que endurecem o coração, né? E, enfim. Mas seja como for, esse texto não fala de salvação para a vida eterna, tá bom, meus irmãos? Que fique claro. Infelizmente, tem pessoas que vão se converter e só ele na casa dele vai ser salvo, né? E o resto da família vai se perder. A gente já viu casos assim. Então, infelizmente, não é uma promessa bíblica que serve como regra para nesse caso, tá bom? Mas ali Paulo falava de uma salvação no sentido assim: fica tranquilo que Deus fez o terremoto, Deus vai cuidar. Foi Deus que mandou esse terremoto, ele não vai deixar você se perder. Apenas fica em paz, não se mata. E crê no Senhor e será salvo sua casa. Ou seja, sua casa não vai ser prejudicada. E o homem creu e aí não tinha mais o que fazer, desnorteado, levou Paulo e Silas para a casa dele. E lá eles pregaram o evangelho. Aí sim, o resultado de crer que não haveria dano, né, a casa dele não sofreria nenhum dano por conta dos superiores, dos romanos, dos superiores daquele carcereiro, ele ficou tão maravilhado com a pregação do evangelho e né, com tudo que aconteceu, que aquele homem com sua família de fato se converteram. Olha, glória a Deus por isso. Aí sim, a palavra levou salvação no sentido espiritual, né? Não era essa a proposta da fala do Paulo, mas graças a Deus aconteceu. Eles se entregaram a Jesus, creram em Jesus. E o interessante ali é o seguinte, que quando Paulo fala crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Depois vai dizer que aquele homem se converteu e foram salvos todos ele e sua casa, né? Não só esse texto, como outros textos, por exemplo, da casa de Cornélio, onde todos da sua casa foram batizados, né? No caso ali do texto em Atos dos Apóstolos, quando fala que Pedro chegou à casa de Cornélio, é um outro caso agora, eu só estou fazendo uma ligação entre os dois textos, só para você entender, né? Na casa de Cornélio diz lá que todos aceitaram a fé, o Espírito Santo veio sobre eles, antes mesmo de eles receberem o batismo nas águas. Olha que interessante. E vendo isso, Pedro, agora eu estou falando da casa de Cornélio, Pedro se alegra, né, e vê, olha, o Espírito Santo já recebeu, então não podemos negar a eles a água, né, não podemos negar o batismo. Aí diz que lá na casa de Cornélio todos foram batizados, ele e sua casa, ele e toda a sua casa. Os dois textos usam a palavra casa. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Lógico, eu não sou um especialista em grego nem professor. Estou falando de literaturas, de eruditos que eu li, né, no curso que eu fiz, enfim. Alguns levam uma interpretação de que no grego, na palavra grega, né, a palavra oikos seria isso, oikos, né, que tem a ver com casa. Se eu estiver pronunciando qualquer coisa errada, me perdoem que o grego não é minha área. Depois os irmãos aí que assistiram o vídeo, que conhecem melhor que eu o grego, me corrijam, tá? Não tem problema. Mas vamos lá. A palavra oikos, né, que está ali escrito no grego, o que acontece? Dá-se a ideia, pela cultura da época, que quando fala você e sua casa foram batizados, ou ele e toda a sua casa foram batizados, dá-se a entender que todos receberam batismo. A casa, quando fala naquele sentido do século I, da era apostólica, culturalmente, que fala eu e minha casa faremos isso, significa ele e todos da sua casa. Servos, ou seja, empregados, todos. Mulher, filhos e filhos de qualquer idade, desde o mais novo até o mais velho. Ou seja, alguns teólogos pegam essa interpretação para apontar que o batismo ali, por conta da questão cultural do texto, do grego e tudo mais, dá-se a entender que todos da sua casa foram batizados nesse sentido, do menor ao maior. Mesmo se houvesse um bebê na casa, ele teria recebido o batismo. Mas isso é uma interpretação, tá? Alguém vai dizer, mas isso aí não é uma exegese? Eles não estão colocando uma interpretação própria no texto, ao invés de fazer uma exegese, que é extrair do texto uma ideia, ou uma ideia real do texto. Não, é uma exegese, tá? Está extraindo algo do texto, não colocando. Por quê? Porque quando a gente usa a hermenêutica, isso tem que ficar bem claro. Você não pode só interpretar o texto pelo texto.
Poxa, pastor, o que é isso? Sim, porque o texto pelo texto, você vai limitar o texto dentro da sua especificação de língua, né, do seu significado, oikos, casa e tal. Mas se você não conhecer a cultura da época, historicamente, agora já nós estamos falando de história. Se você não conhecer a cultura da época, o que envolve aquela sociedade, o costume, né? Se você não fizer isso também, por isso que hermenêutica não é só língua, hermenêutica também é cultura e costume. Você tem que entender o tempo, cultura, costumes e língua, para você fazer uma boa hermenêutica. A palavra hermenêutica, tá? É o que nós usamos para mostrar o que é a interpretação do texto, tá? Inclusive no curso de teologia você estuda uma disciplina chamada hermenêutica bíblica, que é para você fazer a interpretação dos textos de forma coerente, pelo menos, tá? Pelo menos o mais próximo do correto. Beleza, pessoal? Lembrando que hermenêutica não é só no curso de teologia. Você tem hermenêutica também no curso, por exemplo, no curso de direito, você pode ter hermenêutica da interpretação dos antigos textos de direito em latim, por exemplo, tá? Pois é, galera, tem bastante coisa. Tá pensando o quê? E é isso, tá? Então é uma exegese, não é uma exegese. Exegese é você criar uma teologia e colocar ali. Nesse caso é uma, não sei nem se dizer se é uma exegese, mas pelo menos é uma interpretação que é possível ser feita a partir do costume de época, não só pela palavra, tá bom, meus irmãos? Agora, o que acontece é que isso é só uma interpretação. Dá para o camarada chegar e falar, isso aqui é isso aqui mesmo, batizou as crianças. Não dá. Não dá porque é vago. Porque pode ser que, apesar de ter essa cultura, esse entendimento na época, pode ser que na mentalidade de Paulo, que era um judeu, lembrando disso, que apesar de Lucas sim era um grego, né? Lucas, ele escreve de uma maneira, um grego mais afinado, do que ele é um pouco diferente do... a Bíblia é escrita no grego koiné, né? Que era um grego popular. Mas o médico, o Lucas, todos acreditam que era um médico da época. Então ele tinha toda uma colocação do grego, um grego um pouco, digamos assim, mais... um pouco melhor, vou usar esse termo, do que o que você encontra no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, por exemplo, tá? Só uns detalhes, mas isso é para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Agora, o que você vai perceber é que talvez, justamente por ser Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, é que alguns teólogos vão dar essa interpretação. Mas, apesar de Lucas narrar o Evangelho, o Paulo, ele era judeu, né? Ele era judeu, apesar de ser judeu e ter cidadania romana também, né? Ser um cidadão romano. Apesar disso, o Paulo, ele levava os elementos de uma fé baseada no Antigo Testamento. Então eu não sei se ali você tem margem suficiente, né, um conteúdo suficiente para afirmar que nesse caso da casa de Cornélio, por exemplo, porque diz ele e todos da sua casa foram batizados, você não tem um conteúdo suficiente para garantir que ali se tratava de batizar até mesmo as crianças, tá? Mas é uma suposição, há uma hipótese, beleza, pessoal? Então que fique claro isso. Mas tudo que está no campo da hipótese não pode ser afirmado, tá bom? Se está no campo hipotético, não é concreto. Logo, não pode ser colocado como uma doutrina, não pode ser colocado como algo exato, mas é uma suposição. Beleza? Então, não há nas escrituras nenhum texto claro que nos dê uma liberdade, uma autorização para batizar crianças. Embora também não há nenhuma ordem expressa para não fazê-lo. Também não há. Né? Não há nenhum texto claro dizendo assim, não batizem crianças. Não há. Mas os textos que nós lemos, aparentemente nos mostra pessoas sendo
batizadas após crerem no Evangelho, após crerem na palavra, após crerem naquilo que Jesus ou seus apóstolos disseram. Seja assim, então dá-se mais um espaço para batizar pessoas que já têm consciência do que estão fazendo, do que para infantes, né, ou crianças, que seja. Tá bom, meus irmãos? Mas é isso. Agora, saindo agora da Bíblia, né, um pouco, vamos para o século II. Do século II para frente, até os dias de hoje. No século II já era uma prática comum batizar criança. Século II, para você ter ideia, né, o João, o apóstolo, morreu entre o finalzinho do século I ou início do século II. Talvez no ano 102, não sei. Seja como for, após a morte de João, né, os bispos da igreja, da era patrística, né, os pais da igreja, é um período que vai do século II até o século V, onde a teologia ela começa a ser desenvolvida, né, o pensamento cristão começa a ser expandido, é a partir daí, tá, do século II ao século V, que vão surgir muitos teólogos, apologetas, né, ou apologistas também, né, não só apologetas, mas apologistas, né, que fazem uma apologia ao evangelho. Eles vão surgir e aí vão começar a construir uma identidade para o cristianismo, tá? Principalmente para a sua teologia. Por exemplo, nessa época que se desenvolve claramente o pensamento da triunidade divina, ou seja, um único Deus que subsiste em três pessoas com a mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então não é três deuses e um, não, tá? É um único Deus, com três pessoas em si, tá? Uma hora a gente faz um vídeo tentando explicar um pouco esse mistério da triunidade divina. E aí que aparece o termo Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O termo Trindade surge aí, não está na Bíblia, termo Trindade. O ensino sobre Pai, Filho e Espírito Santo está na Bíblia. Jesus mesmo disse, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na Bíblia. Agora, falar que é a Trindade divina é um desenvolvimento, é um termo teológico, tá? Desenvolvido nesse período, do século II ao século V, na era patrística. Então, quando você estuda a patrística, a época dos pais da igreja, você vai aprender muito sobre o desenvolvimento dos fundamentos da nossa fé cristã, tá bom? Da nossa teologia. Beleza, pessoal. É nesse período também que o cânon, né? Outro dia a gente falou cânon, eu falo sempre cânon, né? Mas é cânon, né? Os professores de grego nos corrigem. E aí o cânon das escrituras, o canon, né, das escrituras, ele é formado, ele é fechado, né, ali por volta do no século IV, na verdade, isso vai acontecer, né, ou seja, eles vão definir de fato quais são os textos inspirados por Deus. Tá? Então a igreja vai, nesse período da patrística, muita coisa vai se organizando na fé cristã. E é nesse período que nós percebemos, já no século II, depois da morte de João para cima e para frente, você já vê relatos, documentos de que crianças eram batizadas. Por exemplo, quando você pega esse livro aqui, ó, do Justo Gonzalez, tá vendo aí? Justo Gonzalez. Esse homem é um teólogo e um historiador cristão importantíssimo. Esse livro é publicado pela editora Agnus, tá aí, tá vendo? Uma breve história, tá vendo? Uma breve história das doutrinas cristãs. Vale a pena ter esse livro na sua estante. Olha o que o nosso irmão teólogo, Justo Gonzalez, diz aqui na página de número 186 do seu livro. Olha só. Todos os que seriam batizados eram reunidos no local onde o rito teria lugar. A princípio era um rio e mais tarde numa piscina construída especialmente para esse propósito. Ali eram batizados nus, primeiro as crianças, pois já naquele período elas recebiam o batismo, e em seguida os adultos, os homens, as mulheres separadamente. Se uma criança era jovem demais para responder às perguntas ritualísticas, a família poderia fazê-lo em seu nome. Amém? Então, olha só, para você entender, o Justo Gonzalez aqui, ele deixa claro que já no século II, por exemplo,
as crianças já recebiam o batismo, tá certo? E como elas não podiam responder pela sua fé, o pai e a mãe, que já era cristão, obviamente, se comprometiam a ensinar a criança no caminho de Deus, tá? Para que eles pudessem seguir avante, tá? E quando a criança alcançasse uma idade, aquele adolescente, né? A idade da adolescência, já entendendo a fé, ela confessaria Jesus Cristo e confirmaria o seu batismo. Faria apenas a confirmação do batismo que recebeu quando ainda era criança. Então, historicamente falando, isso vem de longe, tá? Agora, pastor, mas qual foi a base para começar a batizar criança, se não tem claro nos textos bíblicos? Bom, a base é o seguinte, Cipriano, lá do século, justamente, né, do final do século II e início do século III, o Cipriano ele escreve alguma coisa sobre o batismo. E ele fala que é necessário que as crianças recebam batismo, porque nós estamos agora na era de Cristo, ou seja, no tempo da graça revelada em Cristo Jesus. E nós não estamos mais debaixo da lei. Segundo o Cipriano, ele dizia o seguinte, que na lei de Moisés, para receber a herança, né, que era a herança do povo de Deus, porque Israel, lá no Antigo Testamento, era a nação eleita, era o povo escolhido, Israel, né, os hebreus. Então, Deus fez uma aliança, um pacto com esse povo. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver lá em Hebreus, no livro de Gênesis, você vai ver que Abraão, né, no livro de Gênesis, ele foi chamado por Deus e Deus prometeu fazer da sua descendência uma grande nação, e ali ele faz um pacto com Abraão para que todos os seus descendentes seguissem aquele pacto, que era a circuncisão, tá certo? Era a circuncisão. Toda criança, ao 8º dia, era apresentada ao Senhor, consagrada ao Senhor, e passava pela circuncisão, pelo ritual da circuncisão. Moisés vai vir posteriormente, vai trazer a lei, né? Deus vai dar a lei a Moisés, Moisés vai dar a lei ao povo, e dentro da lei, para a formação da nação de Israel, né? Com a lei de Deus, num regime teocrático, que se lembre bem disso, a gente vai perceber que há na lei a ordem de que toda criança, para receber as promessas e ser inserido e reconhecido como verdadeiro israelita, um verdadeiro hebreu, ele deveria passar pela circuncisão ao 8º dia, que era um pacto. O Cipriano vai dizer o seguinte, no Novo Testamento nós não estamos mais debaixo da lei. Agora há uma nova aliança onde? No sangue de Jesus. Portanto, a ordenança de Jesus para que todos entrem no corpo visível, olha só, para que todos pertençam ao corpo visível de Jesus, não ao invisível, mas para que todos sejam reconhecidos como parte daquele corpo visível, devem receber o batismo. No Antigo Testamento, no povo de Deus, que era Israel, era a circuncisão da criança ao 8º dia. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a igreja é esse povo eleito de Deus. Portanto, segue a mesma ordem, só que ao invés da circuncisão, agora é o batismo. O batismo não coloca a criança em estado de salvação imediata, mas dá a ela, né, a certeza de que ela pertence a uma família cristã, inserindo aquela criança no ambiente da igreja, no corpo de Cristo, visível. Aos 15 anos, ela tem consciência da sua fé, né, aos 12 anos, que seja, não importa a idade que ela tenha uma convicção da sua fé, ela vai então confessar Jesus como seu Senhor e ela vai confirmar o seu batismo, mostrando assim que ela já é também pertencente ao corpo invisível, ao corpo espiritual. Tá certo? Então você vai perceber que foi assim que se explicaram o motivo de se batizar. Esse pensamento ele é defendido até hoje, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana. Aliás, tem um teólogo que ratifica essa ideia na sua Teologia Sistemática, que ele escreveu, um excelente teólogo, o Louis Berkhof. Você deve ter ouvido falar. Louis Berkhof ele defende exatamente essa postura do Cipriano. E assim é justificado o batismo infantil na Igreja Presbiteriana, Luterana, Anglicana, Metodista. Amém, meus irmãos? É essa a ideia teológica e a tradição que eles guardaram até os dias de hoje. Beleza? Agora, pessoal, e as igrejas que não aceitam esse batismo, não praticam tal batismo? Por quê?
Porque do século II até os dias de hoje, a igreja seguiu fazendo isso, batizando criança. Todo cristão batizou suas crianças e foram salvos, né? Lógico. Não pelo batismo, porque o batismo é apenas o símbolo da salvação. Mas a igreja, então, ela seguiu esse rumo, batizando crianças. Passou a era patrística, do século II ao V, batizando criança. Entrou na Idade Média, com a Igreja Católica já institucionalizada, do século V, né, até o século XVI, a Idade Média completa aí, batizando criança, né? Chegou na época da Reforma, na época da modernidade, entre aspas, das grandes revoluções. Chegou na época da Reforma, no século XVI, a Igreja Católica continuou batizando criança até os dias de hoje, e a Igreja Reformada, essas que eu já citei, mesmo sendo evangélicas, mesmo rompendo naquela época com o papado, com o catolicismo, mantiveram o batismo infantil, porque esse batismo infantil já vinha desde lá do século II, na tradição, e justificando como Cipriano explicou. Continuou batizando. Agora, a discordância sobre o batismo infantil sempre houve. No mesmo período que viveu Cipriano, lá no século II e início do século III, né, o Cipriano viveu naquele período, Tertuliano viveu naquele período. Ele nasceu um pouquinho antes, algumas décadas antes de Cipriano. O Tertuliano, por exemplo, ele escreveu sobre o batismo. E ele era contra o batismo infantil, Tertuliano. Tertuliano, ele discordou, ele disse que o batismo só podia ser feito para quem já tem a consciência do que aconteceu na vida espiritual. Daquele que já se arrependeu, daquele que confessou que Cristo é o Senhor da sua vida. Para ele que era o batismo. E não para alguém, uma criança que não tinha ideia do que estava fazendo. Lembrando que depois o batismo passou a ser visto lá no século V, por exemplo, né? Agostinho tem um pouco dessa concepção de que o batismo é um meio de graça, né? A Igreja Católica começou a trazer uma ideia, por exemplo, da ceia, transubstanciação. O que é a transubstanciação? Né? Só que isso aí não era no século V. Tá? A transubstanciação ela é um dogma posterior, tá? Já na Idade Média, lá, tempo de Tomás de Aquino, tá? Mais ou menos isso aí, lá para o século XII. Foi consolidada a ideia da transubstanciação, por exemplo, que é o pão e o suco de uva se transforma literalmente no sangue de Jesus. Tá? Então, por isso que é um sacramento, né? Então, aquilo se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Você vai perceber que depois da Reforma Protestante, o Lutero vai dizer o seguinte, que é só uma consubstanciação, ou seja, a presença espiritual de Cristo nos elementos, mas não a transformação literal. Já Zwinglio vai dizer que não é nem consubstanciação, nem transubstanciação, mas apenas um símbolo, um memorial. Por isso que nós seguimos a tradição de Zwingliana, né? A nossa forma de ver a ceia, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Batistas, é a forma Zwingliana, ou seja, de Zwinglio, que é apenas um memorial do sacrifício de Jesus, tá? O pão e o suco de uva. Tá? Não é nem consubstanciação e nem transubstanciação, mas um memorial, tá bom? O batismo passou a ser, por exemplo, a partir de Agostinho, agora lá no século V, começou a ter uma conotação de que lavava pecado, né? Como a água é um dos símbolos de purificação, alguém vai dizer, mas pastor, criança não tem pecado. Não, criança não tem consciência do seu pecado. Por isso que muitas vezes nós chamamos uma criança de inocente, tá? Mas não é aquela inocente no sentido de não ter pecado, tá? Ela é inocente no sentido de não ter consciência, tá? Ela não tem consciência de que é pecadora. Mas pastor, uma criança é pecadora? Sim. Gênesis capítulo 3, o homem pecou, Adão e Eva, e a terra inteira herdou esse pecado. Todos nascidos depois de Adão e Eva carregam sobre si esse pecado. Por isso que Jesus veio ao mundo, para resgatar os homens de seus próprios pecados e aí justificar a todos por meio do seu sangue, para que todos recebam o direito de viver com Deus na eternidade. Amém, meus irmãos? Que fique claro, essa aí é uma das bases da fé, base fundamental da nossa fé. A justificação pelo sangue de Cristo. Agora, uma criança,
ela já nasce em pecado, porque ela herdou o pecado original de Adão e Eva. Ora, Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção, e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Se você olhar também Salmo 51, por exemplo, você vai ver a confissão do salmista quando pecou. Ele diz, em pecado eu fui formado, em pecado eu fui concebido, em pecado eu fui gerado pela minha mãe, né? Nasci em pecado. Então ele está dizendo que ele é pecador desde o ventre, desde criança. Então a criança não tem a consciência do pecado, mas ela é pecadora, entendeu? Quando ela cresce, é que ela passa a ter consciência desse pecado. Então, Deus não vai imputar sobre a criança a época da sua ignorância. Apesar de ser pecadora, ela é ignorante sobre o seu pecado, ela não tem o discernimento do que é certo e errado. Por isso, Deus não vai condená-la. Ela será salva pela graça, lógico, como todos são salvos pela graça, mas ela com a determinada idade, aí sim, compreendendo o seu pecado, ela vai entregar a vida a Jesus e vai ser salva. Por isso que lá no século V, do século V para frente, né, muitos teólogos começaram a defender a ideia de que a criança então passava pela lavagem das águas do batismo, que era um meio de graça pela qual a criança era purificada por uma ação de Cristo, tá? Bom, essa ideia vai perdurar até hoje, né? Muitos batizam crianças para que ela não morra pagã, né? Que ela não morra e fique perdida aí sem Deus, né? Tem essa ideia, tá bom? Principalmente entre os irmãos católicos. Agora, pessoal, vamos lá. Para finalizar, quando então alguém começou a questionar esse negócio de batizar criança, já que era uma tradição desde o século II? Foi após a Reforma Protestante, quando surgiu o movimento anabatista, em 1525. Os anabatistas receberam esse nome, a palavra anabatista significa aquele que rebatiza, rebatizador, que batiza de novo. E isso era uma espécie de uma heresia, porque batismo é uma vez só, batismo nas águas. Pode ter vários batismos. Aliás, eu quero até dizer, tem igrejas aí que batizam a pessoa quantas vezes ela quiser. Isso aí não é bíblico, irmão. Batismo é uma vez. Agora, a diferença é que o anabatista recebeu esse nome, esse movimento anabatista recebeu esse nome daqueles protestantes evangélicos daquela época que perseguiam eles porque eles criam nisso, porque eles rejeitavam o batismo infantil. Então eles não gostavam desse nome, porque para eles batismo é um só. Eles nunca discutiram que batismo... Para eles não existe dois batismos, porque rebatizar seria batizar duas vezes. Os anabatistas não gostavam que chamavam eles assim. Eles diziam para nós, aquele batismo infantil nunca existiu. Nunca existiu, não é válido pelas escrituras, não é válido para nós. A gente vai se batizar agora, que para nós agora é válido, porque nós estamos compreendendo e estamos batizando de livre e espontânea vontade, porque já nos arrependemos